Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade na criação de alguns objetos e aprender novos macetes a respeito deles. Então vamos lá. Um detalhezinho que eu já quero ensinar de cara para vocês é que é possível a gente aumentar essa área de trabalho aqui. Eu posso clicar em cima no botãozinho editar pasta, aí eu posso vir aqui embaixo, ó, só se certifiquem de que nenhum objeto está selecionado, tá? Por exemplo, estou selecionando nesse aqui de peças, então do lado direito ele tem essas propriedades da sugestão de gráfico e tudo mais. Eu vou clicar próximo aqui do título da área, aí ele começa a me aparecer propriedades da pasta, e é ali que eu preciso estar. Então vou lá para baixo, aqui vai ter essa opção estender pasta, ela está desativada, eu clico com o botãozinho, agora aqui no meio, aqui embaixo tem esse botão estender pastas, eu posso clicar nele várias vezes e jogando os objetos lá para baixo. Agora, quando eu concluir essa edição aqui em cima, percebam que a aplicação tem uma barra de rolagem. Esse daqui não é, digamos, o ideal, o dashboard que a gente vai fazer no nosso projeto de treinamento, mas eu vou me permitir utilizar ele como rascunho para ensinar vocês vários macetes e o que a Click, né, o que a parte que é o menos nativa é capaz de fazer. Então vamos lá. Eu vou editar essa pasta e para mostrar alguns conceitos legais, vamos utilizar o gráfico de barras. Eu vou clicar aqui em gráficos, aqui do lado esquerdo, e pegar essa figurinha aqui do gráfico de barras. Ó. Vou clicar nesse botão, arrastar e soltar, bacana. A gente precisa adicionar uma dimensão e uma medida, igual os demais, né? Na dimensão eu vou escolher categoria, e na medida eu vou escolher receitas, bacana. Agora, para eu poder editar esse objeto e visualizar um pouco melhor, pelo menos aqui em nível de desenvolvimento, eu vou utilizar esse botão aqui da pinça para ampliar bem ele na tela, e legal, assim tá bem bacana para a gente brincar. Eu vou fazer o seguinte primeiro, eu vou tombar esses gráficos de barras porque eu quero eles na horizontal. Então aqui no menu da direita eu vou em aparência, vou um pouquinho mais para baixo, tem essa opção apresentação e percebam que ele está no vertical, então clico no horizontal, legal, já fiz o tombamento, já está bem bacana. Uma outra opção que o pessoal gosta muito é de colocar rótulos nas barras. Então, vindo um pouquinho mais para baixo, tem essa opção de rótulos de valor, eu ativo e o número já aparece ali, fica bem legal, né? Porém, como o número já está aqui bem destacado, talvez não seja interessante e como uma informação redundante eu ter tudo aqui embaixo, essas linhas todas de fundo, né? Então eu também posso utilizar essa opção de espaçamento de linhas, eu retiro do automático, desligo, e ao invés de médio, ao invés de largo, ao invés de estreito, que são situações aqui do espaçamento entre as linhas, né? Eu posso utilizar sem linhas, aí fica um pouco melhor, fica um pouco mais agradável, né? Porque já que tem um valor ali, para mim não faz sentido ter aquelas linhas de referência, né? Outra coisa bacana que a gente pode alterar é a cor. Percebam que ele está somente com uma cor para todas as barras, todas as categorias, tá? Existem basicamente duas formas rápidas de resolver isso aqui. Aqui em cores e legenda e na opção de cores, como está automático, eu posso retirar e ao invés de cor única, que inclusive eu poderia estar alterando para qualquer outra cor, né, caso eu queira, eu posso colocar por dimensão. Aí cada dimensão vai ter a sua cor, inclusive em relação a itens mestres, depois eu mostro para vocês, vocês podem colocar fixo, por exemplo, bikes sempre vai ser amarelo, components vai sempre ser verde, independente da tela, independente da pasta, para melhorar, né, para, digamos, exercitar a memória do usuário que está visualizando. Mas eu particularmente não gosto muito dessa abordagem não, tá? Eu utilizo ou através de uma comparação para cores, ou então eu utilizo para intensidades, que seria o caso desse de por medida. Aí nessa medida a gente pode deixar justamente a receita aqui que já está, né, como padrão, já foi sugerido. Eu gosto sempre de clicar no medida 1, porque se caso eu alterar a métrica, aí ele já altera automaticamente aqui também, senão ele ficaria no receitas e dependeria da qual ele vinculou, né? E ao invés das cores da biblioteca, a gente pode também desligar esse botão e escolher o que a gente quer. Eu gosto muito dessa segunda aqui, porque eu observo um pouco melhor o espaçamento e o gradiente de cores. Eu consigo, quando as barras estão bem próximas, né, essa segunda opção aqui me permite visualizar um pouco melhor, ter um pouco mais noção de espaço.
Um detalhezinho desse tipo de gradiente, que é a classe sequencial, é que a legenda ela fica assim, ó, do menor para o médio, do médio para o maior, é como se fossem vários bloquinhos que ficassem divididos, né? Diferente do gradiente sequencial, que é o mínimo e máximo, e tem um gradiente quase que infinito, né? Até o mais escuro e o mais claro. Eu gosto de utilizar o sequencial, mas aí eu retiro essa legenda, não gosto dela dessa forma, tá? Aí um pouquinho mais embaixo, aqui onde ele está a mostrar legenda, eu clico e desativo e some. Aí para mim fica bem legal, tá? E outra coisa que também dá para fazer com esse objeto é, já que tem rótulos e já que a gente retirou as linhas, talvez faça sentido a gente retirar esse eixo aqui embaixo também, que está do 0 até o 40 milhões, né? Eu posso vir bem para cá, procurar o eixo X, que é o eixo horizontal do Receitas, e ao invés de rótulos e título, eu deixo somente o título. Aí fica somente escrito que a métrica é Receitas, mas eu não tenho os rótulos lá, né? O contrário seria somente, né, os rótulos, mas sem eu saber que é uma receita. Eu gosto mais desse tipo aqui, ou com título, ou com nenhum, para ser o mais limpo possível, tá? Eu vou deixar com título porque depois vou mostrar uma técnica bem legal para vocês. E o mesmo eu poderia fazer com categoria. Aqui no eixo Y, ao invés de rótulo e título, poderia colocar somente rótulos, já que eu estou visualizando e já identifico que é uma categoria, né? Ou somente título, mas aí ficaria meio estranho, porque eu não sei quais são os conteúdos daquele objeto, né? Para esse caso, a princípio, vou deixar como rótulos e títulos, porque também vai fazer parte de uma demonstração interessante aqui para vocês, tá? A princípio tá bacana, existem muito mais coisas que a gente pode alterar, mudar, deixar o visual bem mais bonito, porém eu vou gravar alguns vídeos específicos sobre boas práticas de visualização, que eu englobo tudo em um detalhe bem maior, tá? O detalhe simples que eu quero alterar agora é sobre a ordenação. Como aqui está pela métrica receita, ele pegou também por ordem alfabética as categorias, e eu quero colocar como primeira barra a que mais vendeu. Então, para a gente alterar esse tipo de ordenação, aqui em cima na direita a gente utiliza classificação. Percebam que categoria está como a premissa, né, de ordenação. Eu posso clicar em receitas, seguro, arrasto para cima e agora a receita se torna a premissa da minha ordenação. Percebam também um outro detalhe. Ele está do maior para o menor. Se eu entrar nas opções de receita e retirar aqui do automático, eu posso classificar como crescente. Então fica a critério, né? O alfabeticamente, para o caso dessa métrica, não faz muito sentido, né? Porque ela é uma métrica de número. Mas para o caso da categoria, talvez faça, né? Eu posso retirar e colocar que em vez de numericamente, eu quero alfabeticamente. Ou então de trás para frente. Aí nesse caso, é o numericamente que não faz sentido, né? Para essa abertura, né? Mas independente disso, a gente também pode ordenar por expressão, o que é muito legal. E para ordenar por expressão, a gente tem que manter ativado, né, essa situação aqui. Eu posso retirar daqui, até se quiserem retirar de baixo aqui também, para que não tenha influência, ele seja somente por expressão. E aqui na expressão em si, né, eu posso colocar uma fórmula, por exemplo, sum. Aí vamos pegar aquela fórmula lá da quantidade, ó. Quantidade de E, ó, aplicar. Agora ele fica, e aqui deixa eu botar decrescente, ó. Ele tá, a bikes é o que em quantidade mais vendeu, mas componentes não foi o segundo, componentes foi em receita, em quantidade foi o clothing. E assim a gente pode ordenar de maneiras bem personalizadas, tá? Outras coisas que a gente também pode utilizar, vocês lembram que na aula passada a gente criou itens mestres, né? Aqui na esquerda, ó, itens mestres, aqui embaixo em medidas, a gente criou para percentual de margem, peças e receitas. Para não precisar colocar a expressão aqui, eu posso herdar o item mestre. Para se caso eu alterar o item mestre, alterar aqui já automático também, né? Eu posso clicar nesse botão de funções e digitar direto, por exemplo, peças, ó, PE. Percebam que o clique, no momento que ele auxilia a gente para completar a frase, ele verifica se é um campo que está no nosso modelo de dados à disposição para trabalhar, se é uma função que é da própria ferramenta, ou se é a medida, aí no caso de ser item mestres. Quando a gente
coloca a medida, ele fica nesse lilás, para a função azul e para campos laranja. Mas isso é algo que vocês não precisam decorar, porque na medida que vocês precisarem, clicarem, ele já é meio que explicativo, né? Eu vou clicar em medida porque ele vai herdar o item mestre de peças, para não ter que ficar alterando a fórmula. Ó, também funcionou, né? Mas para esse caso, a gente vai deixar como padrãozinho mesmo na medida, tá? Então vou colocar como automático e receitas vou colocar para cima e vou deixar como automático aqui também, que ele já pega o decrescente, tá? Isso para vocês saberem que tem essas opções à disposição. Se a gente agora colocar aqui para observar o objeto, legal, temos um gráfico de barras criado por intensidade de receitas, né? Detalhes de boas práticas são de, por exemplo, colocar um título no objeto para a gente saber do que se trata, né? Eu posso clicar direto aqui com o mouse no objeto e digitar, tá? Ou, ao invés de eu clicar aqui nesse aviso de clicar para incluir um título, eu posso vir aqui do lado direito na abinha geral, caso estiver tudo fechadinho assim, né? Vocês procuram pelo geral, ó. Aí tem um título, por exemplo assim, ó, receitas, e no subtítulo a gente pode colocar por categoria. Aí vai ficar o título, subtítulo, e se quiser colocar alguma expressão aqui no rodapé, né? Por exemplo, asterisco informado de tal forma. São tudo situações que vocês podem dar uma dica para quem está visualizando. Só não exagerem em conteúdo. O importante é que vocês só coloquem conteúdos, rótulos, gráficos, linhas das quais façam sentido que o usuário verifique para tomar alguma decisão, tá? Então nesse nosso caso, o rodapé não precisa, não vou colocar. Subtítulo talvez também não, porque o usuário colocando o olho já sabe que é categoria. Então vocês vão dosando, tá? Na medida pelo bom senso técnico de vocês. Uma função muito legal também que dá para colocar é esses rótulos aqui que eu deixei escrito receitas e categoria, não foi à toa, tá? A ideia que eu tive é de colocar dimensões alternativas e medidas alternativas também. Percebam, eu vou editar aqui em cima no menu superior direito, clicar no objeto e vou lá no menuzinho de dados, que é onde a gente colocou a categoria e a medida, né? Caso a gente não fizer nativamente pelo objeto. E percebam que ele pode incluir novas barras, mas também tem uma opção aqui embaixo que é dimensões alternativas. Então vou clicar em alternativa e eu posso escolher, por exemplo, loja. Eu posso fazer, além de loja, uma outra alternativa. Eu posso colocar, digamos, produto. E para as medidas, da mesma forma, além de receitas, eu posso aqui nas alternativas colocar peças e até brincar com margem. O que alterou em relação ao objeto, né? O que alterou é que agora ele ficou com uma setinha, aqui no caso das medidas para baixo, né? E no caso da categoria ali apontando para a direita. Quando eu vou lá em categoria e clico, eu posso alternar o objeto, ó, entre lojas, entre produtos, da forma que for interessante para mim. E da mesma forma, as métricas, né? Ó, peças e margens, com um porém. Percebam que quando eu coloquei aqui peças e margem, ele pegou novamente por ordem alfabética da categoria, né? E quando eu coloquei por receita, ele respeitou a receita. Por quê? Porque é uma maneira nativa do Qlik trabalhar. Porque quando a gente coloca peças, será que faz sentido manter a dimensão, ordenar por peças, ou até manter aquela ordenação por receita anterior? Isso é interessante, né? Então, para cada métrica que eu faça ali, medida, eu posso editar o objeto e vou lá em classificação e digo, cara, eu quero continuar por peças, né? Numericamente decrescente, ó. No caso, a gente pode concluir, pode ir em margem, ó, por margem eu quero o mesmo raciocínio, né? Então vai ser por margem também, só que não vai ser de uma forma automática, eu quero que seja numericamente decrescente. Então dessa forma vocês conseguem alterar da maneira que mais for conveniente para vocês, tá? Outra coisa que dá para fazer muito legal é, por exemplo, assim, ó, eu vou clicar com o botão direito nesse objeto, copiar, e vou clicar com o botão direito e colar. Eu quero fazer o que a gente chama de drill down. Drill down é uma expressão no inglês que significa escavar, né? Ou até no sentido de descobrimento, ou ver de uma forma mais minuciosa. Imaginem que a gente está visualizando esses objetos, esses indicadores e gráficos, e eu clique em bikes, né? O comportamento que eu quero é que quando eu clique
a categoria bikes, me apareçam quais são os produtos daquelas bikes. Então, na medida que eu vou filtrando, eu quero me aprofundando cada vez mais nos dados. Isso a gente consegue fazer através de dimensões mestres. E assim como a gente fez com as medidas, a gente pode fazer com dimensões também. Eu vou aqui editar a pasta e aqui nos itens mestres, já está selecionado aqui para mim, vou clicar em dimensões e aqui eu vou criar uma nova dimensão. Eu clico nesse botãozinho. Esse botão tem basicamente duas formas de vocês criarem dimensão. Uma forma única, que é a dimensão propriamente dito, tá? Por exemplo, a gente já tem categoria para arrastar e soltar através dos campos, certo? Só que o usuário, quando ele tem a permissão de criar os próprios objetos e telas, eu digo não desenvolvedor, o usuário final mesmo, ele não tem acesso a todos os campos do modelo de dados, a não ser que vocês disponibilizem eles como itens mestres. Então, por isso que é importante todos os campos que forem úteis, né, aos objetos, às análises, vão sempre criando item mestres da própria dimensão. Por exemplo, ao criar nova, eu posso escolher categoria, inclusive o nome, eu posso dar um nome mais bonito, colocar com C maiúsculo na frente, ó, e eu crio. Eu poderia pegar, por exemplo, produtos, e o nome vai ser produtos, tanto no plural, com S no final, quanto P maiúsculo, e crio. Eu posso vir aqui, por exemplo, para loja, da mesma forma, lojas, e crio. O que vai acontecer é que agora as dimensões estão aqui do lado esquerdo de itens mestres para vocês selecionar. E caso vocês criem um objeto novo, né? Vamos ver aqui em gráficos, pegar novamente um gráfico de barras. Ó. Vocês lembram que para a medida aparece essas opções agora aqui em cima? Para a dimensão também. Aí aparece a categoria, lojas e produtos, que já são dimensões, digamos, pré-aprovadas por vocês e que estão à disposição. Mas bem, isso é só uma curiosidade. O que eu quero mostrar para vocês é fazer o drill down, né, dessas dimensões. Então eu vou lá também nos itens mestres, eu crio uma nova e ao invés de único eu seleciono hierarquia. E a brincadeira que eu quero fazer é, eu vou mostrar a categoria, mas quando eu selecionar ela eu quero mostrar os produtos. Então basicamente essa é a sequência. Eu vou clicar aqui em categoria, percebam que aqui do lado direito já ficou assim, né, ó, igual categoria. Percebam também que a função aqui hierarquia está selecionada, tá? E agora eu vou clicar em produto, aí ficou o produto abaixo da categoria. Se por acaso vocês clicaram numa ordem errada, não precisa botar no X e excluir e fazer de novo. Vocês podem clicar nesse fundo cinza, arrastar e soltar. Aí ele muda a hierarquia conforme necessidade, tá? E vocês podem colocar um monte de hierarquia ali, né? A escolha de vocês. O nome dessa dimensão de hierarquia que eu vou colocar vai ser assim, ó, cat prod. Poderia ser qualquer outro nome, categorias produtos ou só categorias, só estou dando alguns exemplos e para diferenciar aqui também, tá? Então eu vou criar, vou fechar e percebam que essas dimensões de hierarquia, elas têm esse símbolozinho ali, como se fosse uma flechinha, né? Para fazer essa perfuração. O que eu vou fazer agora? Mantenho o objeto da direita selecionado, eu vou até tirar fora essas dimensões alternativas, posso clicar no botão direito, excluir, botão direito, excluir. E essa categoria eu vou até deixar lá, vou fazer de um jeito diferente. Ó. Eu vou clicar nessa dimensão mestra, arrastar no objeto e soltar. E o que a gente quer é justamente substituir a dimensão de categoria que já existe. Então a gente substitui, ele assume com esse cat prod. E aqui ele já está com o nome categoria, vocês estão vendo? Porque ele herdou do campo original. Agora, como é que funciona esse comportamento, né? Se eu clicar, por exemplo, em Bikes e confirmar minha seleção, ele aparece todos os produtos da bike. E aqui do lado esquerdo ele já falou que da categoria a gente desceu para o nível produto, né? A gente pode recuar, para recuar a gente tem que retirar a seleção da bike, no caso, né? Aí ele retorna aqui para produtos. Se eu selecionar em outro objeto, por exemplo aqui, ó, clothing, e confirmar, ele também, como só tem uma categoria filtrada, então automaticamente ele já perfura. Isso significa que se eu já tivesse um único produto também filtrado de qualquer outro objeto, ele também iria perfurar, na medida que a gente tem vários níveis, né, de hierarquia. E assim, se eu tivesse 5 níveis e pelo menos 3 tivesse filtrado, automaticamente ele já vai aparecer no quarto, até porque não faria sentido, né, no nível de hierarquia, aparecer uma barra como
essa falando, bom, selecionasse somente Clothing, já que o objetivo aqui é fazer essa escavação, né? Então percebam que não existe uma bala de prata ou uma regra geral assim para tudo que vocês queiram, né? Deixa eu colocar aqui tudo como receitas, ó. Mas à medida que vocês vão criar ou planejar as telas, na medida que o usuário vai se sentir confortável e que vocês treinem ele para demonstrar tudo o que é possível fazer, né, a escolha da situação é que vai determinar o tipo de objeto que vocês farão. Por esse vídeo, a princípio é isso, é mais para demonstrar essas questões de perfuração, de dimensão e até essa brincadeirinha de alterar a pasta, e a gente continua nos próximos. Vejo vocês. Valeu!